prisão preventiva, a gente viu que, se for possível, decretar uma outra medida cautelar diversa da prisão, não é cabível prisão preventiva, beleza? Então, se for possível decretar uma prisão, uma outra medida, uma outra medida cautelar diversa da prisão, eu não vou decretar a prisão temporária. Se eu puder resolver com uma outra medida cautelar diversa da prisão, não decreto uma prisão preventiva, beleza? De caráter humanitário, abrangidas no ordenamento jurídico, no ordenamento vigente. Então, a prisão domiciliar ela tem sempre esse caráter humanitário. A Corte admitiu que o Estado brasileiro não tem condições de garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo as mulheres que não estão em situação prisional. Eu lembro que teve uma juíza no DF, quando foi o STF determinou essa prisão, principalmente essa referente ao Covid-19, uma decisão dela dizia que teria que analisar o caso a caso, porque essa decisão do STF, ela acabava por massificar, né? Botava muitos casos, né, que são diferentes numa só decisão. E ela foi muito criticada porque é uma decisão que ela acabava por ir de encontro àquela ideia de diminuir essa quantidade de prisão no Brasil. Tranquilo? Porque assim, a gente vê que dependendo do magistrado, né, como ele julgue, né, dependendo das decisões, a gente vê que umas decisões com muito mais rigor, né, com muito mais apegada à legalidade, né, à interpretação da lei, e umas decisões ainda mais garantistas, com mais cunho humanitário e de defesa dos direitos fundamentais, tranquilo? Até mesmo mulheres que não estão em situação prisional, ou seja, a Corte admitiu que o Estado brasileiro não tem condições de garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo as mulheres que não estão em situação prisional, ou seja, a situação era tão difícil que nem sequer as mulheres que deveriam ter acompanhamento pré-natal por parte do Estado, e existia uma certa negligência por parte do Estado em oferecer esses cuidados às mulheres grávidas, beleza? E quanto mais essas mulheres encarceradas, né? As regras de Bangkok aqui, ó, aparece agora, que eu havia falado, ó. Então, essas regras de Bangkok, que dá o direito de mulheres presas, né? Ela traz esses direitos que as mulheres presas... muito atento também, pessoal. Tanto essas regras de Bangkok, que é bom vocês colocarem aí e dar uma lida nas regras de Bangkok, né? Coloca assim no Google, regras de Bangkok, que vai aparecer o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que trata dos direitos de mulheres presas. É bom dar uma lidinha nele, que vez ou outra cobra, como as regras de Pequim também, que essas regras de Pequim, ela traz esse tratado internacional que traz os direitos dos menores que estão em situação de privação de liberdade. É importante esses dois tratados internacionais que sempre vem cobrando direitos humanos, direito penal e processo penal, tranquilo? Então, ó, os documentos internacionais prevêem que deve ser adotadas alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada e julgado, principalmente para essas prisões provisórias, tranquilo? Os cuidados com as mulheres presas não se direcionam apenas a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem justamente as consequências da prisão em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição, cujo teor determina que dê prioridade absoluta à concretização dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? E outro princípio aqui, ó, que se poderia ventilar também aqui, é o princípio da intranscendência. Esse princípio da intranscendência diz que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Cuidado que esse princípio da intranscendência, que a pena não pode passar da pessoa do condenado, as questões começam a trazer também e trazer essa pegadinha, trazendo o princípio da intranscendência com o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, ela se dirige tanto ao juiz, como ao legislativo, como ao poder executivo. Ou seja, o juiz, que na hora de aplicar o caso concreto, ele tem que usar o princípio da individualização da pena, lá, quando vai fazer as balizas lá do artigo 59 do CP, né, que é as circunstâncias judiciais, né, a primeira fase da dosimetria da pena, lá naquele modelo do Nelson Hungria, né, e ele precisa individualizar a pena ali.
O legislativo, na hora de combinar os tipos penais, né, nas leis, precisa trazer uma pena que atenda às circunstâncias do caso concreto, né? Precisa trazer também a combinação dos crimes que ele se enquadre, né, nos casos concretos, e também o executivo na hora de executar a pena, né? A gente sabe que a execução penal ela é mista, né? No Brasil, parte é feita pela execução penal e parte é feita pelo executivo. Precisa também observar o princípio da individualização da pena. Esse princípio da intranscendência é que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, muitas vezes você, aplicando a pena ali, a mãe cumprindo pena, você está penalizando os menores. Por isso, essas regras de Bangkok vêm trazer esses direitos das pessoas presas, e a jurisprudência do STF atenta a isso, determinou essa aplicação, né, e a substituição dessa prisão domiciliar pela prisão preventiva, principalmente pela prisão preventiva, que é no tipo de prisão provisória, que é antes do trânsito e julgado da sentença. Tranquilo? Então, atenta a isso aí. E aí o legislador andou bem, né? O legislador percebeu essa importância e aí criou aquele Estatuto da Primeira Infância, beleza? Essa mudança legislativa aconteceu com o HC da Defensoria, né? Eu já falei desse HC aqui, que beneficiou cerca de 600 mulheres. Ó, a STF entendeu que deve haver a substituição, não se tratando de favor judicial, tá vendo? Então, o Congresso alterou o código e introduziu o 318-A. Com a Covid-19, estão justificando a prisão domiciliar para a pessoa do grupo de risco. Foi justamente o que a gente havia conversado para maiores de 60 anos, pessoas com diabetes, hipertensos, né? Foi justamente o que a gente estava conversando, Adriano. E o artigo 318 deve ser aferido com a crise da Covid-19, entendeu? A gente tem que conjugar aí, e eu digo que isso aí, meu amigo, provavelmente vai aparecer aí nas questões. Por isso que eu quis trazer com vocês. Eu trago agora a letra da lei do 318, né? Esse 318, a gente vai entender ele assim, ó. Gestante, o juiz pode substituir a preventiva pela domiciliar quando for gestante. Veja que essa positivação, ela já decorreu da decisão do STF, da jurisprudência da decisão do STF, que foi o HC coletivo que a gente leu agora há pouco. Mulher com filho de até 12 anos, de idade incompleta. Aí aqui, ó. Os critérios para a substituição de que trata esses incisos devem ser os seguintes. Ó a regra. A regra deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestante ou puérpera, que deram à luz, a puérpera que deu à luz há pouco tempo, né? Então, até onde vai o puerpério? Como eu falei, até o retorno das funções normais da mulher. É mães de criança, isto é, mães de menores de 12 anos e completo, ou mães de pessoas com deficiência. Tranquilo? A mulher tiver aí não se deve conceder a prisão domiciliar quando ela tiver cometido crime com violência ou grave ameaça, a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes, né? Filhos ou netos. E outras situações excepcionalistas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juiz que denega o benefício. Ou seja, às vezes, a análise do caso concreto que vai determinar se de fato vai ser deferida essa substituição. Tranquilo? Ó, outra coisa uns pontos da jurisprudência que eu trouxe aqui, ó, que esse raciocínio também deve para os adolescentes, tá vendo, Adriana? Que praticaram atos infracionais. Então, também a gente faz o mesmo raciocínio para os adolescentes. A regra e as exceções acima explicadas também valem para o reincidente. O fato dele ser reincidente, por si só, não vai impedir o resultado. O simples fato de que a mulher ser reincidente não faz com que ela perca o direito à prisão domiciliar. Tranquilo? Julgado em 2018, a segunda turma do STF. Vamos avançar. Aqui a letra da lei do 318-A, né? A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou for mãe ou responsável por criança ou pessoa com defesa será substituída sempre que não tenha cometido violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. B, a substituição de que trata o 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante com outras medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, e a mais deferida é o
é o monitoramento eletrônico. Beleza? Eu trouxe esse quadrozinho aqui para facilitar a memorização. Ele vai trazer aqui, ó. Prisão domiciliar para mulheres gestantes, puérpera, mãe de criança ou pessoa com deficiência. Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para as mulheres presas que sejam gestante, puérpera, que deram à luz há pouco tempo, mães de criança e adolescente. As exceções: não deve ser autorizada a prisão domiciliar se violência ou grave ameaça, tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça, tiver crime cometido como seus descendentes, né, filho ou neto, e outras situações sobre as quais deve ser devidamente fundamentada pelo juiz que denegarem o benefício. Isso é o informativo 891 do STF. Beleza? Mais questões aqui para vocês, ó. Mais questões. Resolvam as questões, porque a gente vai comentar essas questões no próximo encontro, beleza? Que é a forma de a gente revisitar o tema. Cuidado para não confundir a prisão domiciliar do CPP, como a gente já massificou, né, que é para substituir pela prisão preventiva, com a prisão domiciliar, com o recolhimento noturno. O recolhimento noturno é uma medida cautelar diversa da prisão. Cuidado para não confundir esses dois, tranquilo? Então vamos lá. Cumpre ainda destacarmos que a prisão domiciliar não se confunde com o recolhimento domiciliar previsto no inciso 5 do 319, outras medidas cautelares diversas da prisão aqui, tranquilo? A prisão domiciliar tem o condão de total restrição da liberdade, só que no âmbito da residência, e é substituída da prisão preventiva, beleza? Enquanto que o segundo, o recolhimento será apenas no período noturno, nos dias de folga, quando o investigado tem a residência e trabalho fixo. Então, não confunde, pelo amor de Deus, o recolhimento noturno, que é uma medida cautelar diversa da prisão, com a prisão domiciliar, tranquilo? Então, esses dois tipos aqui, ó, cuidado que esses dois tipos, ó, vai ser possível a detração. E o que é a detração, Ari? A detração penal. A detração é esse desconto, né? Esse que a gente vai trazer aí, essa subtração do tempo de prisão domiciliar ou de recolhimento noturno. Então, tanto essa medida cautelar diversa da prisão como a prisão domiciliar, eu vou descontar da pena efetivamente a ser cumprida. E essa detração penal está prevista lá no Código Penal, no artigo 42. Beleza? Então, vai haver essa detração penal, que é o desconto desse tempo que foi efetivamente cumprido, né, em prisão domiciliar, na pena efetivamente imposta. Tranquilo? O recolhimento noturno, nesse sentido, explica Norberto Avena 2020. Enquanto a prisão domiciliar não possui existência própria, como prisão cautelar, né? A prisão cautelar a gente sabe que é sinônimo de prisão provisória, que é também sinônimo de prisão processual, apenas substituindo a prisão preventiva nas hipóteses estabelecidas em lei. O recolhimento domiciliar no 319.5 subsiste como uma medida cautelar que pode ser aplicada autonomamente. Beleza? 281, parágrafo 1º. Pergunta-se, né? O período em que o indivíduo permaneceu em prisão domiciliar pode ser considerado para fins de detração penal? A resposta é positivamente. Qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta. Não importa o local de seu cumprimento, né? Não importa o local de cumprimento da pena. Cadeia, domicílio, hospital, devendo, portanto, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Beleza? Deu para pegar aí? Então, ó, se houver uma prisão domiciliar, vai ocorrer a detração penal, que é o desconto da pena efetivamente imposta na sentença, tranquilo? Assim, mesmo o tempo em que o indivíduo ficou em prisão domiciliar também deve ser detraído do tempo total de pena. Brasil? Vamos para frente. Aí traga aqui a jurisprudência, uma jurisprudência de 2020, do STJ, sexta turma do STJ. Vai dizer o seguinte, ó.
O cumprimento da prisão domiciliar, por comprometer os status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena. Detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do no bis in idem. Tranquilo? Também precedente da quinta turma. Quinta e sexta turma no mesmo sentido, que é possível a detração penal. Tranquilo? Ó, dessa forma, temos que o entendimento do STJ é no sentido de que o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis, é o mesmo slide, né? Mais questões aí para vocês fazerem, né? Façam essas questões, porque é importante para a gente classificar o conhecimento. Eu não vou fazer aqui para vocês, que eu quero que vocês façam sozinho, que a gente revisa na próxima aula, beleza? Pergunta: se é possível que o juiz negue a prisão domiciliar para a mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, mesmo que fora das hipóteses previstas no 318, no 318A do CPP, ó, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por medida com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais. Beleza? É um poder-dever. Próxima pergunta. A normatização de apenas 2 exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções à lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar em casos excepcionais. Ou seja, é justamente aquilo que a gente falou. Se o presídio ele oferece as condições suficientes para que a mulher permaneça presa, né, e que a gestação tenha assegurado os direitos, é plenamente possível que o magistrado negue, beleza? Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei. Qual a finalidade? Essa interpretação teleológica, ela busca a finalidade da lei, beleza? Assim como a proteção a valores mais vulneráveis, beleza? Então, a finalidade da lei era o quê? Assegurar uma penalização, assegurar que assegurar as condições da saúde, né? E que não seja penalizada a criança. Se no estabelecimento é possível que se dê toda a assistência necessária, não necessariamente será substituída a prisão, tranquilo? Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, risco risco direto e indireto à criança ou deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. Dessa forma, contemplamos que mesmo após a lei do Estatuto da Primeira Infância, né, essa lei 13.769/2018, que acrescentou o 318A, é possível que o juiz negue a prisão domiciliar para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima, seja negue fora das hipóteses previstas no 319. Foi justamente o que a gente explicou. Tranquilo? Em que pese, aqui, ó, a gente entraria agora na prisão domiciliar, né? A prisão especial. Na prisão especial. Eu não vou adentrar esse tema, porque assim é um tema que a gente vai avançar muito e não vai dar tempo de concluir, já é 18h30, beleza? E aí a gente volta no próximo encontro, revisando a prisão domiciliar, com as questões, e a gente começa ali a prisão especial, que a gente consegue matar ali 1 hora e meia, e aí no próximo encontro a gente já, provavelmente, no próximo encontro de processo penal, a gente começa o tema as provas, tranquilo? E aí, me digam aí o feedback, se é isso mesmo. O que é que vocês acham aí? Tem alguém aí? Tem. Esse tema prisão especial, no caso, seria a de parlamentares. Tá? Prisão especial, Tamara. Prisão especial, Lucas falou aí, tranquilo. Prisão especial, a gente vai analisar aqueles casos em que, na prisão provisória, né?
por uma prisão que não seja uma prisão indefinitiva, né, uma prisão preventiva, que algumas